Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Vinícius e hoje a gente vai responder a questão 59 da Unicamp de 2022. Então, bora lá! E ela começa assim. A órbita da Columbia era aproximadamente circular e o módulo da aceleração gravitacional na órbita era de 1,4 metros por segundo ao quadrado. A força resultante centrípeta é desempenhada pela força gravitacional exercida pela Lua, ou seja, a força centrípeta é igual a massa vezes a gravidade, sendo o módulo da velocidade do Columbia v igual a 1.600 metros por segundo. Qual foi aproximadamente o período da órbita? E aí, antes da gente começar, eu já vou pedir para vocês curtirem o vídeo e compartilharem com os seus amigos. E agora que vocês já fizeram isso, bora lá! Essa questão ela começa aplicando a resultante centrípeta. Então você tem que a força centrípeta ela vai ser igual à força resultante. E aqui ele faz essa analogia. Que a força centrípeta é igual à força resultante. Por quê? A resultante das forças, pela segunda lei de Newton, é igual a massa vezes a aceleração. Só que a gente tem que lembrar lá dos ensinamentos que a força centrípeta ela pode ser dada pela massa vezes a aceleração centrípeta. E a aceleração centrípeta é v² dividido por r. Então isso aqui seria a aceleração centrípeta, v² dividido por r. E tudo isso daqui vai ser igual a massa vezes a aceleração da gravidade. Então eu posso cortar esses dois e eu chego que a velocidade ao quadrado dividido por r é igual à gravidade. Mas aí você me pergunta, Vini, cadê o raio do período? Ele não quer o período da órbita dessa sonda? Como que eu vou achar o período? Daí, como na questão anterior, que a gente fez já, que está aqui no card, a questão anterior, se você não viu ainda, a gente tem que o raio da órbita é como se fosse o período, o percurso, o ΔS que ela vai percorrer, é um círculo de raio R. E seria esse R aqui que ele não deu nesse caso aqui nessa questão. Então eu preciso de alguma forma substituir esse raio pelo período, pelo que eu quero. E aí eu vou ter que brincar com a fórmula de física, que é a famosa fórmula velocidade média igual a ΔS dividido por ΔT. Só que a gente sabe que a velocidade média vai ser a própria velocidade da sonda, o ΔS vai ser o período, vai ser o comprimento da órbita, porque eu quero o período. Então, se eu usar o comprimento da órbita, 2π vezes o raio, eu com certeza tenho que usar o período como ΔT, porque o período é o tempo para que algo dê uma volta, ou o tempo para que algo se repita. Então, nesse caso, quando ele completar uma volta completa, eu posso falar que é o período. Então, eu posso isolar esse R aqui nesse cantinho e falar que o R é igual a velocidade vezes o período dividido por 2 vezes o π. E com esse isolamento aqui, eu consigo substituir esse R aqui, nessa querida fórmula que a gente tem. Então, vai ficar v² dividido por v vezes o período dividido por 2π. Tudo isso é igual a gravidade. Eu apenas substituí esse R aqui, ó. Isso aqui tudo é esse R. Então agora eu posso fazer as continhas, as simplificações, vamos dizer assim. Eu posso simplificar esse quadrado com esse v e eu chego na seguinte expressão. Vai ser 2π vezes a velocidade é igual, dividido pelo período é igual a gravidade. Então eu só inverti essa expressão, essa fração aqui, eu passei multiplicando pelo inverso. Então eu posso, vamos fazer direitinho aqui para quem tiver dificuldade. Então eu tenho v vezes v sobre 1, que seria esse primeiro aqui, vezes 2π dividido pelo período. Então eu simplesmente multipliquei pelo inverso da fração de baixo. Isso é igual a gravidade. Portanto, eu posso inverter, tirar o t daqui e inverter o t com a gravidade, porque eles estão em lados opostos. Então eu posso falar que o período ele vai ser igual a velocidade vezes 2π dividido pela gravidade. Com isso,
eu tenho todas as informações para poder calcular o período. Eu tenho a velocidade, o π ele fala na prova que vale 3, e a gravidade ele me dá que é 1,4. Então vamos lá, vamos ser marotos e marotas. A velocidade ele fala que é 1.600, 2 vezes 3, tudo isso dividido por 1,4. E aí começa aqui a malandragem da parte da Unicamp. Se você tiver dificuldade, se estiver com falta de tempo, agora você vai fazer isso nessa questão. Você vai pegar o 59 aqui, ó, vai marcar, o preto não, né? Então vamos marcar de outra cor para ficar mais destacado. Então você vai marcar o 59 assim na prova com a caneta azul e para você retomar depois. Por quê? Porque eu vou considerar aqui, ó, 3, 1,4, isso aqui, ó, esse 3 dividido por 1,4 é a mesma coisa que 0,5. Como assim, Vini? Eu estou considerando que esse 1,4 vale 1,5. Porque é muito próximo. Então, na verdade, eu estou considerando que essa divisão aqui é como se eu estivesse simplificando. 3 dividido por 3 vai dar 1. E aí, 1,5 dividido por 3 dá 0,5. E 0,5 equivale a meio. Então, eu posso pegar toda essa frase, todo esse termo aqui e multiplicar por 2 também. Porque eu estou dividindo por uma fração que é meio, então eu multiplico por 2. Então, o período vai ficar 1.600 vezes 2 vezes 2. Então, vai dar vezes 4 e vai dar 4 vezes 0 vai dar 0, 4 vezes 0 vai dar 0, 4 vezes 6 vai dar 24, 4 vezes 1 vai dar 4, com 2, 6. Então, o período vai dar aproximadamente 6.400 segundos. Isso aqui tem que ser, esse período tem que ser na sua cabeça um pouquinho mais que isso, tá? Por quê? Porque eu aumentei o divisor. Se eu aumentei o divisor, então o período real ele é um pouquinho maior que isso. Mas tá, segundo, não tem nenhum tipo de segundo. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que dividir por 60 para chegar em minutos. Então eu sei que 1 minuto tem 60 segundos. Então eu posso dividir 6.400 por 60. Então vamos aqui no cantinho, 6.400 dividido por 60. Aí eu corto, eu abaixo 6, aí 1 vezes 6 vai dar 6, vai dar 0, aí eu abaixo 4. O 4 ele é menor que o 6, então eu não posso, então eu vou pôr um 0 aqui e vou abaixar esse outro 0 aqui. Como penitência eu tenho que colocar esse 0. Então 40, aqui vai dar 6, aqui vai dar 0, e aqui vai dar 0 não, né? Aqui vai dar 4 de novo, porque 6 vezes 6 dá 36, 40 menos 36 vai dar uma dízima periódica que vai dar 6, 6, 6. Então isso aqui é aproximadamente 107 minutos. Só que você sabe que isso tem que ser mais que isso. Então a gente já sabe que não pode ser a letra A. Para converter aqui, para a gente saber certinho, 120 minutos correspondem a 2 horas, 180 minutos correspondem a 3 horas e 240 minutos correspondem a 4 horas. E aí a gente tem que pensar, nossa, 106 é só um pouco a mais, um pouquinho. Não vai chegar a 180. Então, por isso que eu estou falando para marcar e para voltar depois, se der tempo. Se não, acabou. 106? Tá próximo aqui, é a letra B, já era 2 horas. E realmente ia ser a letra B. Essa é a marotagem do vestibular, tá? Muitas vezes, às vezes não vai dar tempo de você resolver, porque a conta é difícil, ou você tem dificuldade de fazer a conta, mas dá para você fazer essas artimanhas no meio da prova. E, claro, você precisa treinar para fazer essas artimanhas, tá? Não é simplesmente tirar da cabeça. Tem que ter o feeling para poder fazer isso. Beleza? Então, essa foi a questão de hoje. Se você gostou e eu te ajudei, curte o vídeo e compartilha com seus amigos. E se você ficou com dúvida, deixa aqui nos comentários para a gente discutir. Se você não entendeu direito essas artimanhas, a gente se vê na próxima. E eu acho um beijo e um queijo. Tchau!